Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. A psiquiatria está assentada, como especialidade médica, ela está assentada em dois grandes diagnósticos, que são os pilares, os dois grandes transtornos psiquiátricos. O que hoje nós chamamos de transtorno afetivo bipolar, anteriormente chamado de psicose maníaco-depressiva ou doença maníaco-depressiva, e a outra que hoje nós chamamos de esquizofrenia, que anteriormente, na sua primeira descrição, era denominada de demência precoce. Eu vou me ater mais hoje à esquizofrenia. A psiquiatria mundial, ela deve muito a um nome que muito provavelmente 95% das pessoas que me escutam, que não sejam da área psiquiátrica, não conhecem. Um alemão, um psiquiatra alemão chamado Emil Kraepelin. Kraepelin era um gênio organizador, sistematizador. Ele, estudando inúmeros pacientes que ele tinha, e ao longo do tempo da vida dele, ele estabeleceu um critério que era: as coisas que terminem de forma parecida provavelmente são coisas similares. Com esse critério básico na cabeça, ele descreve: já existia melancolia, já descrita há muito tempo, já existia a mania como euforia, descrita há muito tempo. Ele junta as duas porque o curso das duas era similar, elas eram alternantes, e cria o nome de doença maníaco-depressiva, ou como também era chamada, de loucura circular, por ser fásica, né? Ela está sempre retornando. Não, só fazer um parêntese, o transtorno afetivo bipolar não é sinônimo de indecisão de pessoa volúvel, que horas quer uma coisa, horas quer outra. Ao longo da vida, ele tem mais depressões, períodos de humor rebaixado, e pelo menos ao longo da vida, período em que o humor dele ficou acima do normal, discretamente ou excessivamente. Isso seria o transtorno afetivo bipolar. Mas ele acompanhou outros pacientes. Já existiam descritos na literatura o diagnóstico de catatonia, pessoas que tinham a sintomatologia era de expressão muscular. Já existia descrito quadros de que havia conteúdos delirantes, alucinatórios em juventude, que se chamava hebefrenia. E já existiam quadros descritos em que havia um delírio persecutório bastante organizado que chamava-se paranoia. Kraepelin, observando a evolução dessas pessoas que tinham diagnósticos distintos, ele termina por agrupá-las, por vê-las terminarem parecidas. E como elas terminavam muito cedo, por volta dos 40, 45 anos, pessoas apresentavam uma queda do rendimento cognitivo, do seu potencial cognitivo, e como perder uma função cognitiva já adquirida em medicina é demência, ele disse que era uma demência, só que acontecia antes do período que se esperava, que era a demência senil, que era por volta de 65 anos. Como acontecia por volta dos 45, 50 anos, ele chamou de demência precoce. Ele juntou num quadro coisas que aparentemente eram separadas, em que a paranoia tinha um curso, a hebefrenia tinha outro curso e a catatonia outro curso, mas terminavam parecidas. Ele cria esse nome por volta de 1912, por aí, 13, no início do século XX, um psiquiatra suíço chamado Eugen Bleuler, ele propõe uma outra denominação, já que não era propriamente uma demência. Ele em grego, cérebro é phrenos, e separado, dividido, é esquizo. Ele propõe o conceito de esquizofrenia para denominar esses quadros. Ele mantém toda a descrição de Kraepelin, mas ele muda a denominação. E fica assim até hoje, que nós denominamos.
Mas essa denominação é tão... A esquizofrenia é uma doença tão complexa, muito mais complexa, inclusive, do que o transtorno afetivo bipolar, no sentido da determinação dela, que um psiquiatra europeu, mas que viveu no Brasil há muito tempo, fez o doutorado dele aqui, e foi professor muito tempo em São Paulo, chamado Karol Zonnereich. Ele escreveu um livro pequeno, que você encontra em sebo, quem tiver interesse em psiquiatria pode procurar, com um título curioso: As Esquizofrenias ou a Literatura e a Clínica dos Casos Assim Chamados. É um título curioso e crítico. Por quê? Porque psiquiatria tudo é conceituação. Nós não temos uma lâmina no microscópio para definir uma patologia. Nós não temos um exame laboratorial que determine. Nós não temos exames de imagem que sejam conclusivos. Como nós não temos isso, nós criamos conceitos, nos quais nós vamos agrupando e mudando ao longo do tempo aquilo que entra e aquilo que sai. Por isso que o Dr. Karol Zonnereich, ele chama dos casos assim chamados, porque esses são chamados assim. O transtorno afetivo bipolar parece ter uma unidade maior, enquanto que as esquizofrenias parecem coisas que aparentemente são diferentes, mas que, lembrando o Kraepelin, terminam por apresentar alterações também de ordem cognitiva. E esse é o ponto que eu quero tocar hoje. Regra geral, quando se fala, e eu venho falando isso há 3 vídeos, sobre realidades psicóticas, sejam alucinatórias, delirantes, etc. O quadro psicótico, a esquizofrenia é o grande quadro psicótico, então ela tem sintomatologia alucinatória e delirante, que tem características bem particulares para a esquizofrenia. Mas esses quadros nós chamamos de sintomas positivos. Por que chamamos de sintomas positivos? Porque eles se acrescem à realidade imediata do indivíduo. As pessoas habitualmente não deliram, habitualmente não alucinam. Mas quando isso passa a acontecer, ou seja, se acresce à realidade da pessoa, então nós denominamos de sintomas positivos da esquizofrenia. Foi algo que apareceu de novo na experiência humana daquele paciente. Mas há algo que as pessoas não sabem da esquizofrenia, regra geral, que é a parte oculta da esquizofrenia, que é o que nós chamamos de sintomas negativos. Ou seja, o sintoma positivo ele se acresce, é uma sintomatologia que se acresce à realidade imediata, experiencial do indivíduo. O sintoma negativo é um decréscimo, é uma queda disso. É o que, para Kraepelin, ele reconheceu como um quadro demencial. Porque o que são os sintomas negativos? Enquanto que os positivos é o delírio, são os quadros delirantes, são os quadros os sintomas delirantes, sintomas alucinatórios e os sintomas de desorganização, de apragmatismo comportamental. Apragmatismo significa uma conduta que não é dirigida a um objetivo, que do ponto de vista externo não tem sentido. Isso comporia os sintomas positivos, aqueles que se acrescem ao indivíduo, à experiência do indivíduo. E o que seriam os sintomas negativos? É algo que é como se fosse um certo esvaziamento que a pessoa começasse a ter. Uma dificuldade de expressão verbal crescente, o repertório de palavras vai diminuindo, então fica muito restrito o repertório de palavras dele. A expressividade emocional vai diminuindo. A capacidade de demonstrar vontade de fazer uma coisa, aliás, a palavra vontade em psiquiatria não tem um sentido de desejo, tem um sentido de uma ação motora que nós dirigimos, né? Por isso que nós chamamos de atos volitivos mais do que vontade, já que vontade parece uma coisa mais subjetiva. O ato volitivo são atos volitivos. Por exemplo, se eu estou sentado aqui onde eu estou sentado e porventura alguém no prédio de frente começa a ter um espelho dirigido aqui para a sala, a luminosidade, e está me incomodando, eu me levanto do lugar e saio. Esse ato é um ato volitivo. Eu tive uma intenção, eu desejei fazer,
escolhi fazer e fiz. Isso é um ato volitivo. No quadro dos sintomas negativos, fazendo uma caricatura, é como se eu estivesse sentado aqui, a luminosidade estivesse batendo em mim, me incomodando, mas eu não saísse do lugar, eu não expressasse meu incômodo naquilo. Especificamente em psiquiatria chama-se abulia. Não é falta do desejo, porque a gente não sabe o que é que está dentro dele. Aliás, o criador do psicodrama, que era psiquiatra, ele dizia que nossa mente não é, nosso pensamento não é transparente para os outros. Nosso mundo interior não é transparente. Ele precisa ser expresso ou por palavra ou por comportamento. Se ele não for expresso por palavra ou comportamento, tudo que o outro pensa sobre nós são interpretações, mas não é fato. Então, por isso que o sentido da palavra abulia tem um sentido de diminuição dos atos volitivos, atos de escolha, que é visto. Nós não vemos o paciente se deslocar. Ele está sentado no lugar, o lugar alaga e ele continua sentado no lugar. Eu não sei se ele está incomodado ou não, mas eu sei que ele não está demonstrando o incômodo dele. Então, essa dificuldade do repertório de palavras, a redução do repertório de palavras, a alogia, a dificuldade da expressão afetiva, esse recolhimento do indivíduo dentro de si, a abulia, a dificuldade de iniciar um ato volitivo, um ato voluntário de escolha. Essa composição nós chamamos de sintomas negativos. Isso pode começar a aparecer desde cedo. Mas como os sintomas positivos são muito mais, representativos, uma pessoa delirando, alucinando com um comportamento apragmático, visivelmente está alterada. Uma pessoa que simplesmente está quieta, vou usar a expressão bem coloquialmente, está quieta, não aparenta tanto. Tanto que muitas vezes pessoas, talvez alguma pessoa me escutando já tenha tido essa experiência pessoal, talvez os estudantes ou outros psiquiatras, obviamente, já tiveram, de psiquiatria já viram isso acontecer, de as pessoas dizerem, doutor, ele no começo era muito difícil cuidar dele, porque ele ficava inquieto, agressivo, ele falava o tempo todo de noite, ele dizia coisas que não era compreensível, isso no linguajar familiar, mas de alguns anos para cá, ele está ótimo, ele fica quieto no canto dele, a gente dá a refeição dele, ele come, ele fica fumando, dorme, que é uma beleza. Na realidade, as pessoas acham que isso foi uma melhora. Do ponto de vista psiquiátrico, isso é um agravamento, porque o sintoma positivo reduzindo, fica mais nítido o sintoma negativo. Para as pessoas que conviveram com paciente de difícil controle e manejo durante muito tempo, aquilo parece uma melhora. Mas, objetivamente, todos os remédios que nós temos hoje para os quadros psicóticos, eles atingem os sintomas positivos. O grande mistério da psiquiatria ainda no sentido clínico é como faremos para melhorar os sintomas negativos, porque os positivos, os chamados antipsicóticos, funcionam. Mas ao reduzir o sintoma psicótico, que é aquilo que mais agrava quem está com o paciente, é mais visível, o remédio não afeta. O que nós aprendemos ao longo do tempo é que alguns remédios agravavam. Alguns dos primeiros antipsicóticos eram um freio de mão puxado, era um cavalo de pau, que o resultado era eles favorecerem os sintomas negativos, já que deixava a pessoa tão imobilizada que havia pessoas na época que consideravam que não existia sintoma negativo, era simplesmente efeito do remédio. Mas na medida que as medicações se tornaram mais novas, elas principalmente foram diminuindo esses efeitos colaterais que agravavam os sintomas negativos e aumentando a melhoria dos sintomas positivos. Mas sintoma negativo ainda é a pedra no sapato, no sentido de tratamento. Porque o paciente pode estar, do ponto de vista sintomático, controlado dos sintomas positivos, mas as funções executivas dele, ele tem dificuldade de manejar o dia a dia dele, ele tem dificuldade de exercer o ato volitivo, ele tem dificuldade de expressão, isso variadamente, óbvio, né? Eu estou dando uma caricatura. Então, esse primeiro momento de nós falarmos de esquizofrenia é lembrar que a esquizofrenia é muito mais ampla do que simplesmente de saber eu sei o que é que ele tem.
Espero que haja sido útil.